Senhor é bom, sua bondade, obrigado, justiça e misericórdia dura para todos sempre. Tem alguém feliz por estar na presença de Deus? Abra a sua Bíblia, por gentileza, sem perca de tempo. Primeiro livro dos Reis, seu capítulo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Eu ligado com Deus por esses dias, o Senhor gerando esse texto no meu coração. E assim, a gente naquela preocupação, Jesus, é isso mesmo? Na nossa dependência, na nossa insignificância, eu chegar aqui, pastor Natanael abre e falou de Davi, eu falei, então é tu mesmo, Jesus, é isso aí mesmo. Eu creio que o Senhor há de falar contigo esta noite. Vamos ler o texto? Primeiro de Reis, capítulo 1. O rei Davi já era velho, de idade avançada. Por mais que o envolvesse com cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, que esteja perante o rei, tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todos os termos de Israel uma jovem formosa e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era de sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Senta em nome de Jesus. Deus abençoe os meus pastores, pastores Natanael, pastor Robson. Cumprir o ministério é bom, mas acho que melhor ainda é pregar em casa, né? É bom demais, porque aí a gente já estamos bem familiarizados. Queridos, é bem verdade, me presta só um pouquinho da sua atenção. Falar de Davi, não há muito segredo. Falar do rei, que segundo após Cristo foi o rei mais exemplar de toda a Bíblia, o rei a qual Deus amava, e ele também amava Deus. Um rei que não nasceu rei, mas antes dele já tinha uma promessa. O percursor de toda uma geração real, na qual Deus amava tanto a Davi, na qual Deus gostava tanto da sua amizade, que houve reis de Judá, e eu estou falando aqui num período na qual Israel se divide. Pois bem, Israel, quando é unificada, quando Israel é estabelecida como rei, reinado, Saul é rei, depois o seu sucessor é Davi. Davi é o rei que estabelece Israel como nação, estabelece Jerusalém como capital, unifica todas as tribos. Após seu reinado vem seu filho, seu neto Roboão. Aqui, seu neto Roboão é quem vai causar a divisão de todas as tribos. Então, quando você ouve na Bíblia, reino de Judá, capital, Jerusalém, reino de Israel, capital, Samaria, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Houveram reis no reinado do sul, reis que se assentaram no trono que um dia Davi sentou, que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, que fizeram o que deu vontade em Deus de os exterminá-los da face da terra. Só que Deus olha para o trono e lembra-se que um dia sentou alguém que foi seu amigo. Deus olha para o trono
e se lembra de alguém que tinha uma amizade com ele tão profunda, ao ponto do texto nos ensinar. E tentou Deus destruir Judá, mas assim não o fez por amor de seu servo Davi. Davi tinha uma relação tão profunda com Deus, igreja. Davi era tão apaixonado por Deus, que quando ele peca, e antes dele pecar, não se assenta no trono, enquanto a arca do Senhor não estivera em Jerusalém. Esse amor é tão profundo que ele tem a intenção de ir além, e Deus foi obrigado a pará-lo. Calma aí, Davi. Olha a pretensão do rei. Eu moro num palácio, não tinha palácio, estava entre as ovelhas, atrás do pasto. Por que eu durmo num palácio e a arca de Deus habita em tendas? Foi aí que Deus faz uma aliança perpétua com ele, que não haveria de faltar herdeiro para se assentar em seu trono. E olhe que Davi é tão apaixonado por Deus, tão apaixonado, que quando ele peca, e quando o seu pecado é revelado, Davi faz uma oração no Salmo 51, tão profunda, mas tão caridosa, dizendo: Deus, retira tudo, se quiseres, retira trono, retira o cedro, me tira daqui do palácio, me tira a coroa, me tira os servos, me faz voltar para de volta das malhadas, mas não me afaste da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. E olhe que antes dele tem alguém que se assenta no trono, mas está vazio. Mas agora, quando é ele, não, ele está com o trono, mas percebe que se vazio é para permanecer no trono, que fique sem um trono, que fique sem o cedro. Mas é melhor estar sem o trono, mas cheio, do que cheio com o trono. Aleluia. É melhor estar sentado nos lugares altos, mas estar com Deus. Espera aí, pregador, por que você está dizendo isso? Porque há lugares que nós queremos que estejamos nós lá, que Deus não quer aquilo para nós. E aí Deus te trouxe aqui para te dizer: esteja eu contigo aonde eu quero que você esteja. Aleluia. Tem alguém aqui que tem a coragem de dizer: arranca-me tudo, mas não me arranque a tua presença. Tira-me tudo, mas não me arranque do teu altar. Só que eu estou falando de um Davi aqui, gente, que não é mais o mesmo moço, pastor Natanael, na qual o senhor leu aqui. O moço de boa aparência. Não estou falando do mesmo moço que teve a força e a ousadia de trazer Jerusalém num âmbito de adoração tão poderosa, ao ponto de toda Israel e toda Jerusalém festejar, enquanto a arca está adentrando a cidade. Depois tu lê lá capítulo 6 do segundo livro de Samuel, você vai ver que Davi dá 6 passos, no 7º sacrifica. Davi anda 6 passos, para no 7º ele sacrifica. Davi roda, canta, pula em alegria a presença de Deus. Não estou falando no mesmo rei. E olhe para mim, o mesmo rei que tem força para descer as pelejas, do mesmo rei que tem aquela força de conquistar, estabelecer os seus impérios. Que rei é esse, pregador, que você está falando? É um rei que já tem todo um legado consolidado. É um rei que é o mesmo que foi chamado no pasto, ungido dentro de casa, aprendeu com Saul e os seus servos, fugiu. É uma história muito linda, gente, você sabe. Só que aqui a realidade de Davi é um pouco contundente, porque Davi ainda é rei. É velho, está cansado, mas ainda é rei. É velho, está cansado, enfrentou muitas pelejas, está à beira da morte, mas ainda é rei. Só que a realidade de quem ele ainda é não inibe a realidade do que ele está passando. A realidade do que ele enfrenta
não está ligado com aquilo que ele é, gente. Ele ainda é o rei. Mas o texto ensina, e o texto nos diz, que ele não tem como se aquecer. Como ele não se aquece? Ele tenta colocar, os servos tentam colocar as mais grossas e as mais felpudas cobertas, mas o rei não se aquece. E quem não se aquece, não consegue dormir. Quem não se aquece, sofre de um mal que a ciência chama de hipotermia. E que mal é esse? É quando o frio não é externo interno, mas interno externo. Gente, é muito fácil reconhecer isso aqui. É muito fácil a gente entender que Davi precisa de calor humano. É muito fácil a gente conseguir entender que Davi precisa de um calor que venha de fora, de um calor que não faz parte dele. Mas qual é a realidade que o texto nos ensina? É que por enquanto não acharem a solução, enquanto não enxergarem a realidade, irmã Késia, preferem o quê? Cobrir, para tentar achar calor naquilo que não traz calor. Tem gente que está entendendo. Para tentar achar calor naquilo que não traz calor, para tentar se aquecer naquilo que só é breve, para tentar se aquecer naquilo que é momentâneo, mas com o tempo já não consegue reter o calor, faz frio. Pregador, por que você está dando essa volta toda e parou nesse ponto aqui? É que Deus te trouxe aqui para tão somente tirar as cobertas da real. Aleluia. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu e eu me perdi na aplicação. Eu vou repetir. Deus te trouxe aqui para quebrar esta realidade e arrancar as cobertas da falsidade. Que é isso, pregador? Que cobertas da falsidade é essa? Chega dessa falsa realidade de achar que está se aquecendo, quando apenas é só um momento que tu se aquece, quando é só um momento que você só sente, quando é só um momento. Ô gente, que é isso, pregador? Um culto tão maravilhoso como esse, eu já senti a presença, eu já glorifiquei, eu já senti o arrepio. E quem foi que te disse que arrepio é sinal de presença? E quem foi que te disse que arrepio é sinal de glória? Deus te trouxe aqui tão somente para te dizer: eu vim tirar as cobertas que te tão somente maqueiam essa realidade. Eu vou repetir, eu vim tirar as cobertas que maqueiam essa realidade. Eu estou pregando para gente aqui que até é alguma coisa por onde passa, é em casa, é na igreja, é no trabalho, é o servo de Deus, teme ao Senhor, mas ainda se aquece, mas não consegue reter o calor, se aquece, mas não consegue sentir aquilo que sentiu aqui dentro. Só sente aqui dentro, mas não sente lá fora. Pegue na mão desta pessoa, por gentileza. Eu sei que você não gosta, eu sei que você detesta, mas Deus te trouxe aqui. Fala para esta pessoa que está do teu lado: Deus te trouxe aqui. Fala para ela, profetiza: Deus te trouxe aqui para quebrar esta realidade. Fala: chega, chega. Fala: 2025 é o ano do cuidado. Não é cuidado com os outros só, é cuidado comigo também. E esta realidade há de ser quebrada. Deixa eu te falar um segredo aqui, talvez você não goste, vai gostar de ouvir. Mas Deus gosta de desmascarar realidades. Ai. Deus ama de mostrar realidades na qual estão encobertas. Enquanto você puder encobrir, está tudo bem. Peraí, só para você entender, estou falando de pecado não. Estou falando de pecado não, porque parece que quando a gente fala em encobrir é só pecado, não é isso aqui não. É uma realidade que você só consegue sentir aqui dentro.
Porque é normal. O Senhor habita nos louvores do seu povo. É bíblico. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. É bíblico. Então é impossível você entrar aqui dentro e não sentir o que os outros sentem, só se tu estiver muito desligado, irmão. É impossível. Só que a realidade de sentir não é só aqui dentro. É levar o que tu sente aqui para casa. A realidade de sentir não é apenas aqui, pastor, mas é levar o que a gente sente aqui para dentro de casa. Ai, pregador, me mostra as realidades que Deus quebra, que Deus desmascara, que Deus mostra aquilo que está escondido e joga para fora. Quer Bíblia? Toma. Quem me tocou? Eu senti sair de mim virtude. E olha que alguém pergunta: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Peraí, mas Jesus não falou de apertar, Jesus não falou de oprimir, Jesus falou de toque. Eu vou repetir, Jesus não falou de apertar, porque para apertar, oprimir tem um monte, mas para tocar, para sentir a realidade descoberta, só aquele que entra com propósito, só aquele que entra com ousadia. Mestre, alguém te tocou? Sim, porque de mim saiu virtude. Quando a virtude sai e alcança aquele que precisa ser alcançado, é impossível permanecer no ambiente e não se mostrar. Fui eu, Senhor. Só que deixa eu te dar uma realidade aqui. Ele não te descobre para te envergonhar, ele te descobre para te justificar. Então não é para viver nessa realidade. Vai, filha, porque a tua fé te salva. Aleluia. Só que eu gosto disso aqui, gente. Eu estou terminando. Alguém vai ter a noção. Não dá para encobertar muito tempo. Não dá para viver acobertando o que me causa mal ou causa o outro mal muito tempo. Porque olha para mim aqui, a hipotermia, ela tem apenas uma função. Ela tira o teu calor corporal. Olha para mim. Ela tira o seu calor corporal ao ponto de te levar à morte. Ou você desmascara essa sua realidade hoje, ou isso vai te matar. Ou você encara a realidade hoje, ou isso te mata. Porque olha para mim aqui, no que te condiz realidade dos outros, Tanis, é fácil. Mas quando encaramos a nossa, dói, machuca. Olhe para mim aqui e eu começo a caminhar para o final. Busquemos uma jovem virgem. Ela não é para casar, mas para cuidar do rei, para servir ao rei. E esteja deitada no seu seio. É bem simples, gente. O propósito de Abisag aqui é bem simples. Ela não casa com Davi. É uma concubina, uma serva, uma virgem, que tão somente se aproxima dele, foi colocada ali para passar o que ela carrega, para aquecer o rei. Alguém que está morrendo de hipotermia, morrendo de uma frieza, quase morrendo de hipotermia, mas para aquecer o que ela carrega. Pastor Robson, por gentileza, só para você entender. Imaginemos que Pastor Robson, por gentileza, pastor, é Davi. Olha como ela deveria deitar. Ela tão somente não questiona o problema, porque está na hora da gente trazer para perto da gente que não questiona os nossos problemas.
Está na hora da gente trazer perto da gente problemas, não tão somente para desabafar, porque para desabafar com todo mundo... E deixa eu te falar uma realidade que talvez você não percebeu no texto. Os servos do palácio estão vendo, mas o que acontece no palácio fica no palácio. O que está vendo com o rei, ele ainda é o rei, mas para preservar a imagem dele, ninguém leva o que está acontecendo do palácio para fora. Entenda que eles estão somente pegam ela e diz: é para servir, é para abraçar, porque o que tu carrega, o que arde em você, vai passar para quem está precisando. E como é que ela deita? Tão somente ao peito, encostado à cabeça. Ela deita tão somente ao peito, encostado à cabeça. Eu vou repetir: a cabeça encostada ao peito. Por quê? Não é o propósito de coabitar, mas é tão somente entender: o que está em mim vai passar o que está dentro de ti. O que está em mim vai passar para o que está dentro de ti. Levanta a mão desse crente que está do teu lado e diga para ela: está na hora da gente trazer para perto da gente gente que carrega coisa do céu, gente que carrega coisa do céu, gente que é para fazer fofoca tem demais, gente que é para fazer calúnia tem demais, gente para desabafar tem demais, gente para falar mal dos outros tem demais. Mas o que você precisa é gente que carrega coisa do céu. Só para você entender isso aqui, você já vai ficar de pé, porque o negócio hoje é profético. O rebai é o queimante, o revácia. Telei, ouve na chúbia. Qual é o nome da mulher? Olhe para mim aqui baixinho. Abizag. Mas ela é chamada de quem? Sunamita. Ô gente, eu fui pesquisar. Sunem, pastor Robson, é uma cidade nas regiões montanhosas ou nas planícies, se não me falha a memória, pastor, de Isacar. Isacar, para quem não sabe, é filho de Jacó com Bila. Bila não, melhor dizendo, com Lia. Filho de Jacó com Lia, o mais novo dos filhos. Isacar, para quem não sabe, ao olhar da mãe, é resposta de Deus. Só que quando Jacó faz a bênção de todas as 12 tribos, pastor, o texto ensina que Jacó vai olhar para Isacar e diz: Isacar é um jumento com os ombros aguçados. E o que o jumento faz? Para quem não sabe, o jumento é um dos animais que mais tem a capacidade de carregar peso. É baixinho, mas pense em alguém que tem resistência. É baixinho, é arretado, mas se tiver no prumo, pense em alguém que presta para carregar. Só que Sunem é uma cidade de altos e baixos. Abizag, para quem não sabe, significa o desgosto do meu pai. Então, alguém que foi chamado para aquecer, colocar o que está nela em alguém que está frio, passar o que está nela em alguém que precisa, tem um passado totalmente conturbado. Tem um passado que alguém olha para ela: tu é meu desgosto. Alguém que já olhou para ela e disse: para que tu nasceu? Alguém que mora numa casa de altos e baixos, um dia está bem, outro dia briga. Alguém que mora num terreno totalmente desproporcional aonde mora, vem para a igreja, mas quando chega em casa, encontra gente bêbada, encontra gente alcoolizada, encontra um terreno totalmente baldio, totalmente desnivelado. Mas isso tudo é para o quê? Para aperfeiçoar os seus ombros. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui tão somente para te dizer: eu faço você passar por tanta diversidade, mas é para você aguentar o quê? A
carregar alguém nos ombros. É mesmo cuidado com o próximo, né? É mesmo cuidado com o próximo, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não passa a prova sozinha. Você não passa a prova sozinho. É para carregar alguém aos ombros. É para carregar alguém aos ombros. Fica de pé. Aleluia. Deixa eu te falar um detalhe. Foi pregado aqui 2 vezes sobre o bom samaritano, sobre o mês do cuidado com o próximo. Você percebeu de onde o sacerdote e o levita estão descendo? De Jeru? E estão descendo para Jericó. Estão traçando o mesmo caminho de quem caiu. E traçando o caminho de quem caiu se afasta. Ai, Jesus, meu Deus. Cuidado você, viu? Que olha teu irmão caído precisando de ajuda e se afasta. Se esquece não que você está no mesmo caminho que ele. Se esquece não que ele caiu, você também pode cair. Se esquece não que ele pecou, você também pode pecar. Só que o samaritano, e Jesus gosta. Jesus, pastor José Carlos, bate nos samaritanos porque ele está falando para um mestre da lei. E Jesus conhece a rincha dos samaritanos. Só que eu gosto do texto, porque ele está indo. E quem está indo sobe. E com quem está subindo está olhando alguém caído e se aproxima. Porque é impossível alguém que está subindo para Jerusalém permanecer afastado de quem está caído. Eu vou repetir. É impossível alguém que está subindo para Jerusalém e permanecer longe de quem precisa. Por gentileza, eu só pedi para você fazer isso uma vez. Pegue na mão desta pessoa mais uma vez. Pegue na mão deste crente mais uma vez. Este ambiente é profético. Este ambiente é de glória. Pegue na mão dele e fala: se depender de mim, você não fica para trás. Você não morre de frieza espiritual. Fala: se depender de mim, eu te adoto em oração. Fala: se depender de mim, eu te coloco debaixo dos meus joelhos. Fala: se depender de mim, você não fica para trás. A tua casa avança também. Tua família vai junto. Mas Jerusalém nos aguarda. Jerusalém nos aguarda. Levante a mão desse crente aí. Levante a mão dele. Eterno, nós glorificamos o teu nome. Como eu sinto o Senhor trabalhar aqui. Como eu sinto o teu agir aqui, Jesus. Eu não estou vendo mãos dadas, Jesus. Eu estou vendo laços de fogo sendo traçados. O rebaio que é machúbia. Não é mãos que estão entrelaçadas, mas são alianças que estão sendo feitas. E o que a tua palavra nos ensina, o que é ligado na terra é ligado no céu. Meu Deus, eu te agradeço, porque tu és maravilhoso. E meu Deus amado, tu trouxe os teus servos aqui, uns que precisam se acalentar da tua presença, e outros que têm a tua presença para acalentar quem precisa. Meu Deus, é mesmo cuidado com o próximo. É mesmo cuidado, Senhor eterno, com quem precisa de cuidado. E o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar que se depender de nós, estamos subindo para Jerusalém. E ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai morrer de frieza. Nos ajude. Sustenta os teus servos. Dá vitória aos teus filhos. Deixa eu falar um negócio aqui. Obrigado, pastor. Eu quero passar para o pastor. Mas tem alguém aqui que porventura não é crente, não serve a Deus, ou se porventura caiu no caminho, quer ter essa oportunidade hoje de retornar para o caminho, quer ter essa oportunidade hoje de aceitar Jesus ou retornar para Ele. Eu não quero te perder na metade do caminho.
Eu não quero te perder para a frieza espiritual. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Deus abençoe os irmãos. Fale para 3 pessoas: se depender de mim, você não fica para trás. Não, fala com fé, fala com fé. Se depender de mim, você não fica para trás.